Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos continuar nesta semana a nossa catequese sobre o ano da oração. Um tempo que a Igreja nos oferece como preparação para o grande jubileu do próximo ano, que será o Jubileu da Esperança. O tema de hoje é rezar com os salmos. Nós sabemos que o tempo jubilar constitui-se na Igreja como um tempo intenso e denso de espiritualidade. Um tempo alimentado principalmente pela oração. Por isso, este tempo jubilar é um convite a termos em nossas mãos o grande livro de orações da Igreja, do povo de Deus, que é justamente o Saltério, o livro dos Salmos. Como dizia Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, a grande obra dos homens é aquela de louvar a Deus. É importante destacar que o nosso louvor nada acrescenta a Deus, mas o nosso louvor nos santifica e nos aproxima de Deus. O documento da Dei Verbum do Concílio Vaticano II chega a dizer que o saltério é o tesouro admiráveis de orações da Igreja. Quando nós olhamos para os 150 salmos, nós podemos perceber dois grandes âmbitos que resumem a oração do saltério: a súplica e o louvor. Ora, o salmista pede alguma coisa a Deus. Ora, o salmista agradece a Deus por algum bem recebido. Essas duas dimensões, súplica e louvor, são inseparáveis, pois, na súplica, o orante lamenta-se e descreve a sua verdade: perigo, desolação, angústia, pecado, até mesmo pecado. Basta vermos o Salmo 50. Na súplica, o salmista se expõe diante de Deus na confiança de ser ouvido por Ele. O eu do orante opõe-se ao outro que é mau e invoca-se a irrupção de um outro eu supremo, que é o Deus libertador. Já na dimensão do louvor, nós vemos que este louvor se prenuncia na esperança de uma intervenção divina. Ao mesmo tempo, ele faz memória da graça recebida. A síntese ideal do louvor está na palavra Aleluia, que significa louvai a Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, nós vemos que o Pai Nosso reúne em si justamente estes dois âmbitos. Ora o Pai Nosso é súplica, ora o Pai Nosso é louvor. Os primeiros pedidos do Pai Nosso, os 3 primeiros, são pedidos, ou melhor, são louvores a Deus. Já os 4 outros pedidos são súplicas a Deus. A Igreja reconhece como grande compositor dos salmos justamente a figura do rei Davi, que na história do povo de Israel foi um personagem complexo. Foi um simples pastor que tornou-se o grande rei de Israel. Ele permaneceu sempre
como um investigador de Deus, um buscador, não obstante seus pecados graves. Ele era um orante apaixonado. Para uma compreensão mais profunda dos Salmos, é importante também destacar que eles são divididos em 5 grandes livros, até mesmo como uma resposta à Torá, ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, 5 grandes livros dos Salmos recorda-nos justamente a Torá. Recorda-nos que existe um diálogo entre Deus e a humanidade. Deus nos fala e espera de nós uma resposta na oração. E estes 5 livros dos Salmos são respostas dos orantes a Deus. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo do Salmo 42 ao Salmo 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 a 106 e, por fim, o último livro vai do Salmo 107 ao Salmo 150. E estes 150 salmos, eles envolvem um arco de quase 1000 anos de história. E eles não são modelo de oração apenas, mas modelo de vida. Ainda dentro do livro dos Salmos, nós encontramos diversos gêneros literários. O primeiro gênero é o da crise, que é quando domina o sofrimento do povo. Leia depois o Salmo 7 e até mesmo ali o versículo 2. Temos também a esperança, a confiança, a ação de graças. Temos dentro dos Salmos a oração de adoração, de júbilo, o louvor espontâneo e livre para Deus. Temos a oração litúrgica, templo, lugar de referência e atração. Temos salmos que falam da vida política, cultural e oracional do povo. E salmos imprecatórios, composições que frequentemente criam escândalo na comunidade cristã. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, quando olhamos para a sua vida, nós vemos que os salmos encontram o seu cumprimento perfeito nele. E ao mesmo tempo, Jesus, ele revela o sentido mais pleno e profundo dos salmos. Além da reza diária dos salmos, em casa, na família, e da sua recitação na comunidade, Jesus ele aparece rezando os salmos, sobretudo nos momentos difíceis do seu sofrimento, no horto e na cruz. No horto, ele desabafa: minha alma está triste. Esta frase lhe é fornecida pelo salmo que ele rezou na cruz ao entregar o Espírito, que é o Salmo 31. O mesmo sentimento de dor e de tristeza aparece em outro Salmo, 42, versículos 5 e 6. Na cruz, Jesus reza 2 salmos: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos 15, 34, Salmo 22, versículo 1. E ainda ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está em Lucas 23, versículo 46 e Salmo 31, versículo 6. Portanto, o cristão, recitando os salmos, reza ao Pai em Cristo e com Cristo, assumindo aqueles cânticos, aqueles louvores, aquelas súplicas, numa nova perspectiva, que tem no mistério pascal a sua última chave interpretativa. Podemos hoje, neste segundo episódio, pedir ao Senhor: Senhor, por meio dos salmos, ensina-nos a rezar. Abra o seu coração para receber a oração do Mestre, em que todas as preces hão de chegar ao seu cumprimento.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.